com ou sem religião. Pessoas boas farão coisas boas e pessoas más farão coisas más. Porém, para que pessoas boas façam coisas más, é preciso religião. Eu vou explicar o que significa isso daqui. Uma pessoa que nasce com uma má educação, que não tem aprendido, uma pessoa que cresce num ambiente familiar sem aprender valores, sem aprender coisas certas na vida, só aprende coisa errada, desrespeitar as pessoas, o pai não ensina a criança a não roubar, a não mexer nas coisas do coleguinha, e aí a criança cresce no meio da pilantragem. Ou seja, o ser humano ele vem como um livro em branco. A vida vai escrevendo, as influências, os pais vão escrevendo no livro dessa criança e vão criando valores, ou não valores, né? A criança cresce com mau caráter ou sem caráter. Então, dependendo da educação, você se torna uma pessoa boa ou ruim. Simples assim. A psicologia explica isso da melhor forma. Aí tem esse segundo texto aqui. Porém, para que pessoas boas façam coisas más, é preciso religião. Ou seja, você cresceu num ambiente bacana, você aprendeu que roubar é errado, você aprendeu que falar mal do seu vizinho é errado, você aprendeu que ser preconceituoso é errado, você aprendeu do seu pai e da sua mãe que ser intolerante a outras religiões é errado, ser homofóbico é errado, você teve uma educação excelente. Só que aí você entrou na igreja evangélica. Vamos falar da igreja evangélica, que é a mais fundamentalista aqui no Brasil e por todo mundo, né? Não vou nem falar do Islã, porque o Islã não é nossa realidade. A nossa realidade é o cristianismo aqui no Brasil. Então, a pessoa entra numa denominação, numa religião evangélica, protestante. Ela pode ter aprendido a respeitar o seu próximo, a ser tolerante, só que aí ela começa a ler a Bíblia. E vê versículos em que o próprio Jesus fala que aquele que crê nele já está condenado, vai sofrer os horrores do inferno, que homossexual é abominação, homem com homem é abominação, Deus vai jogar também no lago de fogo, nos infernos, os efeminados, os sodomitas e tal, aquele blá 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 todo, das pessoas que fazem sexo com a pessoa do mesmo sexo. E essa pessoa se torna intolerante e preconceituosa, ou seja, a pessoa teve uma boa educação quando criança, só que ela entrou nessa religião e não... Vamos imaginar um país teocrático, um país que predominasse só a religião evangélica na política, se juntasse com o Estado, que não falta muito para isso acontecer, espero que não, né? Vamos pensar num regime teocrático. Essas pessoas, a realidade se tornaria igual à Idade Média. Pessoas hoje que se dizem pessoas de bem, de família, do Deus, pátria e família, conservador, sou uma pessoa certinha. Essas pessoas condenariam e até levariam à prisão ou denunciariam homossexuais, denunciariam pessoas de outras religiões, denunciariam ateus em um regime teocrático. Isso ia acontecer, eu tenho uma absoluta certeza, porque era só ter um regime teocrático e a maldade ia vir à tona no coração do ser humano, essa maldade incubada. Eles camuflam com o tal de amor de Cristo, que Jesus te ama, Jesus vai te salvar, mas eles têm aquele preconceito porque eles seguem a Bíblia, eles tentam seguir a Bíblia, eles respeitam os preceitos da Bíblia. E a Bíblia é intolerante contra o homossexual, contra ateu, contra pessoas de outras religiões e tudo mais. Imagina aquele seu tiozinho católico que gosta de colocar no perfil do WhatsApp, uma imagem de um cavaleiro templário, de um cruzado, aquele homem com a espada cheia de sangue que matava em nome de Deus. Esse mesmo tipo de tiozinho, de familiar, na Idade Média, te denunciava por você ser contra a ideia de Deus, a ideia da igreja. O próprio parente, denunciava o seu próprio filho, ou parente, ou primo, denunciava a igreja para ser queimado vivo, porque a religião era tão forte no coração, aquela enganação era tão forte naquele tempo, que as pessoas se tornavam cegas e matavam seus próprios parentes em nome de Deus. Por mais que fossem pessoas de bem, pessoas que fizessem um bem pro próximo, para as pessoas fizessem caridade, mas é por causa da religião, cara, que estraga a pessoa. A Bíblia estraga a pessoa. E essa Bíblia se tornando imperativa no mundo, se tornando um regime teocrático baseado na Bíblia, pessoas que se dizem hoje de bem, que dizem que te amam, mostrariam sua maldade.